Paz do Senhor Jesus, igreja. Vocês estão felizes nesta noite? Graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus. Eu quero cumprimentar toda a igreja. Eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão nas redes sociais. Continue nos prestigiando, continue nos ajudando aí, para que sempre esta porta esteja aberta. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, todos nós oramos por portas, né? Quem ora aqui por portas para o Senhor abrir aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né, irmão? Nós sempre estamos pedindo uma porta para o Senhor, seja ela para o emprego, uma promoção, uma porta para o Senhor abrir ministerialmente, ou seja, os testemunhos que foi dado aqui, né? Portas de livramento, portas até para casar, irmão, misericórdia, mas tem portas para casamento, né? E glória a Deus por isso. Então, irmãos, abre suas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 4, de 2 a 4. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Amém? Aqui está um pouquinho diferente, mas vamos lá. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve essa carta aos Colossenses. Ele está preso. E quando ele está preso, ele escreve 4 epístolas: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. O apóstolo Paulo, querido, o que ele fala aqui? Olha, vigiando com ações de graça, para que abre a porta à palavra. Diga comigo: para que Deus nos abra a porta à palavra. Ou seja, ele estava preso e ele está orando não por coisas. Ele está orando para que o Senhor abra a porta da palavra. Para quê? Para ele ministrar naqueles que estavam lá, os presos e os soldados. E ele ali, irmãos, muitos se converteram com a pregação de Paulo naquele lugar. Muitos se converteram. Então, tomando base desse texto, nós queremos falar de algumas portas que Deus abre nas nossas vidas, que Deus tem aberto. Olha os testemunhos que foram dados. Olha o tanto de testemunhos, irmãos, que nesta igreja se dá por portas que abrem. Você, irmãos, talvez você está precisando de uma porta. Às vezes você quer vender, você quer comprar. Deus é o Deus que abre portas, amém? Batei, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede, tudo o que se bate, se abre, amém? Então vamos lá. Primeira porta, irmãos, que Deus abre é a porta dos céus. Deus abriu a porta dos céus para que o homem pudesse chegar a Ele. Então, o texto que chama muita atenção para isso é quando Jacó, ele engana Esaú, seu irmão. E nesse texto, irmãos, que está em Gênesis, no capítulo 26, de 16 a 17, o que acontece? Ele engana seu irmão e foge. E quando ele está chegando, saiu de Berseba e foi para Padã Arã, onde estavam lá os parentes dele. E quando ele está no meio do caminho, em Arã, bem de tardezinha, já anoitecendo,
ele cansado, ele coloca lá umas pedras, faz como travesseiro, e ali ele descansa, ele dorme, pega no sono, e Deus dá um sonho para ele, e ele via uma escada posta na terra, até os céus, e os anjos de Deus descendo e subindo nessa escada, descendo e subindo, e quando ele acorda de manhã, ele fala assim, Gênesis 28, a partir do 16, ó. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Tive medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Amém? Então, a primeira porta é a porta dos céus, e esta porta, foi o que o pastor ministrou outro dia, ela aponta para Jesus, que através das gerações, através de muitos profetas, eles já falavam do Messias, já falavam de Jesus, aquele que viria para remir a humanidade. E o próprio Jesus disse assim, olha, lá no Novo Testamento, lá em João 10, 9, ele diz assim, coloca 10, João 10, 9, e esta porta apontando para Jesus, João 10, 9, está lá, ó. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem, amém? Ou seja, nós, quando estamos na igreja, quando estamos congregando, nós podemos estar assim, irmãos, como na congregação, e ser o quê? Livres. Por quê? Quando o texto fala assim, olha, eu sou a porta, que é Jesus, se alguém entrar por mim, será salvo, ou seja, entrará e sairá, ou seja, liberdade. Quem é livre aqui? Levanta a mão. Irmão, você é livre, você é livre. Outrora, o Arvinho aqui, o testemunho que eu já dei, o que acontece, irmãos? A gente tinha vícios, tinha situações que a gente ficava preso, assim, éramos nós, presos, e Jesus dá essa liberdade para a gente, né? Quando a gente aceita Jesus, vem para a igreja, começa a congregar, Ele é a porta. Ele fala mais assim ainda, nós temos liberdade, você é livre, e Ele fala assim ainda, você entrará e sairá, encontrará o quê? Pastagem. Ou seja, você não vai precisar das coisas mais do mundo, aquelas coisas que você tinha um certo vício. Por quê? Porque a alegria do mundo, quando está no vício, é você satisfazer com isso. E aí você vai. No meu caso, irmãos, eu tomava umas. Eu já falei isso aqui, já dei testemunho. Aí, irmãos, você chegava em casa daquele jeito. De manhã, dor de cabeça. Adiantou alguma coisa? Aí você falava assim, nunca mais eu bebo. Passava 2, 3 dias, ia de novo. Ou seja, sempre esse ciclo. Sempre esse ciclo preso. Mas quando você está em Jesus, Ele te satisfaz. Ele fala assim, olha, você vai encontrar o quê? O alimento para a alma. Você vai encontrar pastagem. A sua alma é satisfeita. Amém? Então a primeira porta que Deus abre para a gente é a porta dos céus. Mas como Deus, Arvinho, como Deus tocou a Ele, em mim, em você, porque é Ele que nos chama. É o próprio Jesus disse, aquele que vem a mim, que o Pai me dá, eu não vou lançar fora, né? Então, de alguma forma, irmãos, Ele toca em nossos corações. Então, irmãos, a próxima porta que eu vou falar é a porta do coração. É a porta do coração, que está escrito em Atos 16, 14. Olha só, irmãos, que interessante. Nós que estávamos presos em alguma coisa, Deus toca no coração, né? E quebra
Ele quebra. Não tem coração duro que ele não quebra, irmãos. Não tem. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher chamada Lídia, Atos 16, 14. Olha lá, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ou seja, Paulo estava pregando, ele estava ministrando. Assim estava lá, eu um dia, ouvindo a palavra, e Deus foi tocando, Deus vai abrindo o nosso coração. E Lídia, ela estava ouvindo, e Deus toca no coração dela, e ela abre o coração para quê? Para o Evangelho. Quantos não estão, irmãos, precisando desse toque de estar ouvindo a palavra, né? Para que Deus abra o coração, para que Deus traga um entendimento. Às vezes, irmãos, a gente fala assim, porque todas as famílias que estão aqui sempre todas as famílias têm um parente, alguém que precisa de ouvir a palavra, precisa ser tocado por Deus, para que Deus comece a abrir o coração. Então Lídia, ela foi tocada e ela foi uma grande bênção na palavra de Deus, no ministério de Paulo. Não tem, irmãos, coração duro que o Senhor não possa quebrar. Talvez você está aí hoje, mas Arvinho, meu marido tem um coração de pedra, meu marido tem um coração duro. E aí, irmãos, na palavra de Deus, que está em Isaías 45, 2 e 3, diz assim: Deus levanta Ciro para libertar o povo lá da Babilônia. Diz assim, ó: eu irei adiante de você, aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te invoca pelo nome. Amém? Isso até aí. Irmãos, não tem como, irmãos. Você ora, fala: Senhor, vai adiante. Quebra o coração do meu esposo. Quebra, Senhor. Ele que abre aqui, irmãos, ele tem a chave. Sabe aqueles, quando você vai nos... Antigamente era assim, você ia nos prédios, aí saiu o zelador. Hoje é tudo automático, né? Você ia lá, saiu o zelador, né? O porteiro apresentava, o zelador vai te acompanhar. Então eu fazia manutenção lá nos prédios, o zelador vinha. Irmãos, ele vinha até torto, tanta chave aqui. Um molho de chave grande, eu falei: misericórdia. Aí, irmãos, em todo lugar que você pedia para ir tinha uma chave. Aí ele ia lá, até achar a chave, nossa, ia passando, ia passando. No nosso caso não, irmãos. Jesus, ele tem a chave, irmãos, que vai abrir, irmãos, essas portas de ferro, que vai abrir, sabe, esses grilhões. Ele quebra. Amém? Ele vai quebrando, ele vai à frente de você. A minha versão está assim, olha: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Irmãos, quantos da família aí, parentes que você conhece, no seu trabalho está tudo torto? Ele vai endireitando. Mas você, como igreja, nós temos que orar. Para quê? Para que se converta e comece a andar. Ele endireita os caminhos tortuosos, né? Às vezes a pessoa está toda torta aí, irmãos, caminhos tortos. Mas quem endireita os caminhos é Ele, o Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos.
continue orando. Continue orando para que o Senhor quebra esses ferrolhos de ferro. Que o Senhor traga libertação. E Deus, irmãos, abre portas de livramento também. Teve aí o irmão dando testemunho de livramento. Glória a Deus por isso. Deus, irmãos, é tremendo, irmãos. Atos 16, 25. O pastor sempre está falando aqui do Paquistão, da pregação. E ontem a gente viu lá o pastor e o pastor Rubi, dos dois lados, aqueles soldados, né? Teve até um irmão que gritou: "Oh, Paulo e Silas." 25 e 26. Paulo, irmãos, ele chega na Macedônia. Chegando na Macedônia, ele começa a ministrar. Foi até essa palavra de Lídia aqui. E ele todo dia, irmãos, ele ia para o templo orar. E uma mulher com espírito de adivinhação ia atrás dele. Olha, lá vai os homens de Deus. Lá vai os homens de Deus. E chegou um dia, irmãos, que Paulo, com discernimento, expulsou o demônio dessa mulher. Falou: sai em nome de Jesus. E aquela mulher foi liberta. Porém, aquela mulher era uma serva, ela tinha dono. E os donos dela ganhavam o quê? Dinheiro com as adivinhações que ela fazia. O que aconteceu? Paulo e Silas tomaram uma sova, apanharam, mas apanharam muito. E foram levados para a prisão. E a Bíblia diz aqui, irmãos, oh glória, estavam lá todos machucados na prisão, algemados. E diz assim em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram. E as correntes de todos soltaram. Livramento, irmãos. Deus abre portas de livramento. Amém? Teve um irmão aí que deu testemunho. Quantos livramentos o Senhor nos dá todos os dias? Tantos livramentos, irmãos. Ele abre essas portas para a gente, irmãos. Ele cuida da gente. Ele cuida de nós. Talvez você hoje aí está numa situação difícil, que você olha e fala assim: ó, não tem saída. Né? Como Moisés estava de frente ao mar, os egípcios atrás. E Moisés clama, né? Moisés fala para o Senhor e ele fala: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, né? E o mar se abriu. Ou seja, e Deus, irmãos, abriu um caminho para eles. Deus, irmãos, Ele tem um caminho. Talvez você esteja nesta noite falando: Senhor, eu não estou vendo saída. Mas Ele tem as chaves, irmão, para te dar uma saída. Ele tem, irmãos, um lugar para você. Ele tem as chaves que vão te dar vitórias. Entenda isso nesta noite. Talvez você entrou aqui nesta noite dessa maneira. Falou: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu já pude fazer tudo, eu já orei, eu já busquei, eu estou pedindo essa porta, estou orando. Mas Deus, irmãos, mesmo que as portas estejam fechadas, aqui, Ele sempre tem uma porta aberta, no alto. Olhe para o alto que tem saída. É do alto que vai vir a saída. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto aí, irmãos. Aleluia. Amém? E Deus também, irmãos, abre portas de oportunidades. Quem está aqui esperando uma porta? Sabe aquela porta que vem no tempo certo? Fala: eu tenho, irmãos. Aqui tem. Sabe, causas na justiça, para vender, para comprar, promoções. Deus abre portas de oportunidade.
para falar esse texto, irmãos, está no Coríntios, 1 Coríntios 16, no versículo 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Aqui na minha versão está assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ou seja, duas características: é uma porta grande e oportuna. Ou seja, sabe aquela porta que vem no momento certo, que você fala assim, eu não vou, e é essa aqui. Ela veio. O que estava acontecendo com Paulo aqui? Rapidamente, Paulo, ele estava em Éfeso, terceira viagem missionária dele, e Deus abriu essa porta para ele. Só que, irmãos, entenda uma coisa: tem coisas que acontecem, se é para o ímpio, irmãos, vai passar batido, mas às vezes acontece com o cristão, muitas coisas que traz aflição. Por quê? Porque você é crente, irmãos. Quando a gente é cristão e anda certinho, quer as coisas tudo certo, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, e você vai ter o quê? Você vai ter que perseverar em oração, você vai ter que não desistir. Isso aconteceu com Paulo. Eles estavam fazendo uma coleta lá e Paulo falou: eu estou em Éfeso e aqui tem muitos adversários. Qual que eram esses adversários? Irmãos, tinha uma deusa lá chamada Diana, e eles ganhavam um dinheirinho lá, dinheirinho não, acho que um dinheirão, para vender lá as estatuetas lá dessa deusa. Só que quando Paulo implanta a igreja lá, eles começam a perder, porque eles começaram a se converter. E muita gente se converteu nessa igreja de Éfeso, irmãos, porque Paulo pregou o evangelho lá por 3 anos. E fora isso, esses adversários eram os judaizantes, eram os judeus que às vezes traziam uma opressão muito grande, principalmente, irmãos, essa dificuldade, essa opressão espiritual, porque era totalmente idólatra essa deusa aí. E lá muita gente se converteu. E Paulo, ele nos dá uma ideia aqui, irmãos, como é nossas vidas, né? Se a gente colocar o ministério aqui no Ministério Semear, a gente vê lá no Paquistão como que foi, né? Mas, irmãos, nós que a gente pede porta para Deus abrir, Ele vai abrir. Porém, essa porta Ele não fala que vai ser fácil, né? Por quê? Porque você vai ter que perseverar. Muitas das vezes, as dificuldades, elas são tão grandes que você às vezes pensa em desistir. Por que eu falei assim que, às vezes para o ímpio, para que as pessoas, elas traz uma situação tranquila? Porque muitas vezes quando abre uma porta de trabalho que tenha uma situação de você ganhar uma propina, de você receber algo, para o ímpio é tranquilo, irmãos. Mas para o cristão, como é que você vai entender essas coisas? E você vai entrar num sistema corrupto, ou um sistema que vai tirar você da fé, ou alguma coisa que vai atingir você como cristão, e você fazer coisas erradas. Então, esta porta, irmãos, muitas vezes o Senhor abre portas, às vezes para testar também a nossa fé. Amém? E você, quando entrar nessa porta, não desista. Certa feita, um homem, ele trabalhava na Johnson & Johnson, e ele e a sua equipe foi promovida um novo setor. E ali eles desenvolveram uma pomadinha de criança, né, para passar no peitinho da criança, talvez para resfriado, para gripe. E essa pomada, ela não virou. Não foi um projeto que vendeu. Foi um projeto bom para eles, mas não teve o retorno como a empresa esperava. E
E ele, este homem, quando chegou lá diante do dono da Johnson & Johnson, lá quando eles fazem lá a reunião lá com o CEO, e eles estavam reunidos, e cada um apresentando o seu projeto, né? Ele falou: eu vou ser mandado embora. Por quê? Porque ele pensou assim, falou: olha, esse projeto meu não virou, então eu vou ser mandado embora. Porém, quando chegou a vez dele, o homem saiu do lugar dele, o CEO saiu, deu a mão para ele, falou: olha, você foi o responsável, a gente perdeu muito dinheiro, mas eu confio em você. Deu a mão para ele e ele tentou novamente. Este homem, irmãos, passou uns 5 anos, ele se tornou diretor da empresa Johnson & Johnson. Por quê? Porque ele não desistiu. Ele viu, o dono viu e teve confiança nele, no projeto dele. Muitas vezes, irmãos, nós somos testados. E ele seguiu. E ele foi uma bênção. Deus abriu uma porta para ele e ele prosperou. Assim são as nossas vidas. Deus às vezes abre portas para nós. Nós temos dificuldade, temos opressão, mas nós temos que seguir. Nós não podemos parar. Amém? Temos que ser o quê? Corajosos. Corajosos. Amém, queridos? Irmãos, Deus testa a nossa fé. Ele abriu uma porta. E às vezes você abre a porta. Deus abre a porta. Mas a gente tem que ser honesto, justo. A gente tem que ser íntegro diante do Senhor. Amém? Só para concluir, irmãos, já está tarde. Apocalipse 3, 7, 8 diz assim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É muito dado, irmãos, o pastor falou, muito é cobrado. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja por nós.